É um pouco difícil falar de pacificação social sem automaticamente remetermos a uma ideia de conflito. A questão é que em muitos momentos nós ficamos muito presos à ideia de conflito. Porque culturalmente, nós evitamos olhar conflitos. Para falar de conflitos, eu gostaria de trazer um pouco de uma experiência pessoal que me ajudou a compreender e perder um pouco o medo desse mito chamado conflito. Em 1995, eu tive a oportunidade de acompanhar de perto uma tragédia que aconteceu no Japão, em Kobe. Nessa época eu morava em Yokohama, junto com a minha família, e teve um terremoto extremamente forte, que devastou uma cidade inteira. A cidade que eu morava, Yokohama, era extremamente longe de Kobe, mas o terremoto que aconteceu em Kobe chegou até onde estávamos, porém fraco. Uma imagem que não saiu da minha cabeça, essa ponte caída. Ponte. Eu me recordo que meses antes disso, quando nós chegamos em Yokohama, na primeira semana que eu estava lá, teve um terremoto. E tendo esse terremoto fraco, a gente assusta. Saio do Brasil, chego no Japão, vejo um terremoto. E aí eu tive a seguinte informação. Olha, aqui é muito bom porque tem terremoto com frequência. Porque lugares que demora para ter terremoto, quando ele vem forte. Porque o acúmulo é maior. Eu diria que é muito parecido com o conflito. Porque aquilo que nós não enxergamos de forma direta, que nós não queremos olhar, ele vai ganhando força. Ele vai ganhando força e se potencializando, e chega um momento que ele vem abalar em volta. Quando nós começamos realmente a olhar para conflito, ele começa a perder a força. Agora eu pergunto para todo mundo aqui, existe alguém aqui hoje que não tem um conflito? Vamos filtrar um pouquinho. Quem tem coragem de olhar para os seus conflitos interiores? Pode existir paz, pacificação, sem termos condições de olhar para os conflitos? De forma alguma. E eu gostaria de já começar falando para vocês que pacificação social, tem um segredo. E eu posso contar para vocês. O segredo da pacificação somos todos nós. Todos nós. Porque o segredo para a gente começar a trabalhar essa paz é um olhar diferenciado. E muitas vezes ele vem por forma de um terceiro que traz uma nova perspectiva para um conflito. Ele traz uma visão completamente diferente. Porque o conflito, ele é da natureza humana. Nós podemos ter a melhor técnica, a melhor forma de resolução de conflitos, mas ele vai continuar existindo. O que pode e deve mudar é como nós iremos tratar esse conflito. Como nós iremos abordar esse conflito. Essa é a questão. E para isso nós temos alguns passos. O primeiro, eu diria que é o mais difícil. Alguém arriscaria? Quando nós estamos num conflito, a nossa tendência natural, por acaso, é parar, respirar e agir de forma consciente? Não. O nosso ímpeto é reagir. Nós temos a tendência natural a reagir. E quando vem essa reação, eu pergunto, ela é proporcional, será? Será que ela sai de forma limpa, tranquila? Ou ela é carregada de dor, emoções, valores, muitas vezes valores distorcidos? Tudo isso acontecendo. Tudo isso ocorrendo. Então o primeiro passo é desapegar da reação. Sair desse ímpeto de reagir e começar a olhar de uma outra forma. E quando digo olhar de uma outra forma, nós temos uma expressão da origem da mediação, que é go to the balcony, tipo ir para um ponto mais alto, onde a gente tem uma visão um pouco mais ampla de tudo. Geralmente quando a gente faz isso, nós costumamos até ter vergonha dos nossos próprios atos, diante do conflito. Porque muitas vezes, nesse momento, a reação não é de um adulto, é de uma criança. Nós agimos de forma completamente distorcida,
comparado com o que nós somos hoje. E quando a gente distancia, a gente tem um novo olhar para tudo isso, nós temos a condição de começar a direcionar nossa atuação. E, um segundo passo, nós temos que aprender a ouvir. Será que nós estamos escutando as pessoas ao nosso redor? E eu vou um pouco mais longe e provoco um pouquinho. Estamos escutando a nós mesmos? Temos condições de abordar um conflito se nós não temos condições sequer de olhar para dentro de uma forma mais clara? Não, ainda não. Não temos. E quando nós conseguimos fazer isso e olhar para o outro, nós temos condições de avançar um terceiro passo, que é começar a olhar para todo esse cenário e remoldurar ele, que é o que nós chamamos de ressignificação. Quando nós começamos a ressignificar ou olhar para o conflito, nós temos condições de estabelecer aquela ponte para a solução. Eu avancei para vocês aqui de uma forma um pouco rápida, uma introdução daquilo que vem a ser a mediação de conflitos, onde um terceiro vem trazer um olhar diferenciado para auxiliar as partes em um conflito. Por quê? Olha a sociedade hoje. Nós nunca tivemos tanto acesso à informação. Nunca foi tão fácil comunicar uns com os outros. Redes sociais, pelo celular, de todas as formas. Agora, com que qualidade? Com que profundidade e significado essa comunicação está acontecendo? E eu falo para vocês com muita sinceridade. O segredo dessa pacificação é resgatar talvez um dos valores mais simples que nós temos, que é o diálogo. Diálogo. Eu acho muito interessante isso, é muito comum em casais, né? Quando está namorando é uma beleza. Tem assunto para todo lado, né? Consegue conversar por 4 horas seguidas. Quando casa, se falar um bom dia já está bom. Se falar um bom dia já está bom. E falando em casal, tem um caso específico que eu tive a oportunidade de acompanhar, que eu acho que ilustra muito bem a importância desse diálogo. Um casal, aparentemente um casal perfeito, uma história até um pouco conhecida dos meus cursos. Ele um exemplo, ela um exemplo. Todo mundo olhava e falava, nossa, casou perfeito, tá ótimo. Estavam juntos por 7 anos. Casaram, não deu nem um ano e estavam separando. O que aconteceu? Os dois não eram exemplos? Os dois não tinham todas as qualidades para estarem construindo uma família de forma tranquila? Se alguém estiver se identificando aí, por favor, levanta a mão. Talvez agora vocês possam ter o remedinho para a vida de vocês. Esse caso só foi possível, uma mediação eficaz, porque trouxe um elemento que é um dos maiores parceiros do mediador, o psicólogo. Por quê? Nós tínhamos que aprofundar para saber o que estava acontecendo, qual era a origem daquele conflito, qual era a reclamação dela. Depois que nós casamos, ele mudou. Ele mudou completamente. Qual era a reclamação dele? Depois que nós casamos, ela não para de ficar cobrando de mim mais atenção. Eu achei muito perspicaz da parte da psicóloga a pergunta que ela fez para a moça. O que você viu nele que chamou sua atenção quando você o conheceu? O que tinha nesse rapaz que fez você se apaixonar por ele? Interessante quando a gente fala em apaixonar assim, eu vi olhos brilhando. Né? Eu vi olhos brilhando. O que ela relatou? Olha que interessante trazer esse significado. Porque por trás do conflito existe um problema. A questão é que a gente não consegue facilmente separar problema de conflito. Eles levaram para aquele momento um conflito. Mas o que gerou esse conflito? E o que ela relatou? O que chamou a minha atenção nele foi, quando eu o conheci, a forma como ele cuidava da mãe e dos irmãos.
Por quê? Um rapaz que perdeu o pai muito cedo, e ele teve que trabalhar muito, estudava, trabalhava, cuidava da mãe e dos irmãos, porque a mãe estava doente. E ela conheceu e ficou encantada. E por que ela ficou tão encantada com aquilo? Era filho de pais separados. E morava com a mãe e teve um pai ausente. Pronto. Ela tinha uma carência por parte do pai. Encontrou uma pessoa com instinto paternal, que cuidava da mãe e dos irmãos. Qual é o raciocínio? Estou feita. Pronto, achei meu príncipe encantado. Daí, depois de alguns anos, vira um sapo. Só que ele, como cuidava da mãe e dos irmãos, já por muitos anos, qual era o raciocínio? Ele olhava para aquela moça, via uma pessoa independente, bem resolvida, se virava muito bem sozinha, e o que ele pensou? Depois que eu casar, eu estou tranquilo. Aí eu pergunto, um tinha consciência dessa visão do outro? E o que eles criaram? Aquilo que é um perigo para qualquer pessoa. Expectativa. Qual é o perigo da minha fala? A expectativa que vocês têm sobre o que eu vou falar. Pode ser que eu não atenda a expectativa de vocês, mas ainda assim é a minha fala. É a expectativa de vocês. E assim eles começaram o casamento, cada um esperando do outro o que o outro não sabia. E quando casa, ele continuou tratando ela da mesma forma que tratava antes, como uma pessoa independente. E ela achou que ele tinha mudado, mas ele não mudou, porque ela criou na mente dela que ele teria aquele mesmo tratamento que ele dava para a mãe. E qual a expectativa dele? Eu vou ter paz. Mas como ela começou a cobrar de forma carente, talvez seja um dos principais problemas hoje, né? Carência. Somos carentes de quase tudo. Ele começou a reagir mal. Então deu 7, 8 meses, estavam separando. Mas quando, por intermédio de um terceiro, que teve um olhar diferenciado, que se colocou num ponto mais alto, olhou de forma distanciada, facilitou o que? O diálogo. Facilitando o diálogo, houve uma compreensão da expectativa de cada um sobre aquele relacionamento. Pronto. Até onde eu sei, estão casados. Não sei se havia alguma outra expectativa, então eu não posso afirmar muita coisa. Mas eles tiveram a oportunidade de ressignificar o conflito e ter a consciência que por trás do conflito existiam problemas. E esse é o ponto. O segredo é separar problema, que é a origem, a causa daquilo que é conflito, que é uma consequência. Porque um mesmo problema pode gerar vários conflitos. E eu resolvo o conflito, amanhã ele aparece de outra forma. Resolvo outro e ele volta, e volta, e volta. Por isso que nós não podemos tratar conflito de forma superficial. Nós não podemos pegar uma poderosa ferramenta como a mediação e tratá-la de uma forma limitada, fechada, míope, como infelizmente tem sido muito utilizada no Brasil. Infelizmente. Porque nós estamos engessando a mediação em muitos momentos, dentro de uma visão mais institucional, ou até mesmo judicial. Nós temos que trazer amplitude para tudo isso. E assim começou a estrutura do projeto de pacificação social. A história do início desse projeto ela é bem interessante. Se vocês me permitem, eu vou compartilhar um pouco com vocês. Eu tenho uma caminhada de 9 anos nessa temática, de resolução de conflitos. E em 2012, quando eu estava fazendo uma série de reformulações na minha vida, eu passei por um acidente de carro. Um carro bateu no meu, estávamos eu e minha mãe. Capotei o carro, derrubei uma árvore, derrubei um poste, o carro parou de lado, saímos sem nenhum arranhão. Eu me recordo, pode parecer interessante, mas dentro do carro eu lembrei da mediação. Porque 2 semanas antes eu me perguntava, não é possível que eu vou ficar só nessa vidinha, né? Não é possível que eu vou ver tanta coisa errada em volta e não poder fazer nada por isso. E desde então, resolvi retomar minha caminhada na mediação e dei sequência. 4 meses depois, eu estava indo para os Estados Unidos fazer uma especialização em mediação de conflitos pela Harvard.
E nesse intervalo eu tive a oportunidade de conhecer um cara excepcional, palestrante nossa manhã, que é o Alex. Conversamos e marcamos de encontrar em Nova York, ele é de Nova York, para eu pegar um pouco mais de experiência com ele. Então, até aquele momento, eu já tinha especialização em mediação, em arbitragem, já tinha algumas abordagens nesse assunto, mas eu sempre tive um interesse de levar isso para a base. O projeto de pacificação social, ele tem atualmente 3 abordagens. A parte escolar, que é a nossa proposta de atuar na base. Ou seja, começar a trabalhar na mente das crianças e jovens essa cultura de resolver conflitos de uma forma diferenciada, por meio do diálogo, separando o conflito de problemas, e isso oportunizando para eles também olharem para os seus problemas pessoais. Um ponto extremamente forte, o religioso. O pessoal pergunta, mas por quê? Simples, muito simples. Vocês acham que os conflitos que aparecem nas escolas, eles têm a sua origem sempre nas escolas? Dá uma olhadinha na casa. Em muitos momentos, quando a gente olha para a família, qual é a conclusão? Esse menino está bem até demais. Porque existe ali um ciclo vicioso. E a escola não tem condições de ficar indo abordar os pais sempre. Porque às vezes chama, eles não aparecem, vai tentar falar, eles fogem. Mas, geralmente, eles atendem muito bem quando eles são abordados por um líder religioso. Então nós estamos levando essa proposta também para os núcleos religiosos, difundindo essa ideia de mediação, de resolução pacífica de conflitos, para que eles, dentro do trabalho deles, onde cada um já exerce, independentemente do segmento religioso, eles tenham condições de fazer a abordagem e também de dar o suporte para as escolas. Mas nós vivemos no mundo real, onde a única forma de um projeto como esse se estabelecer num Estado, ganhar força e prosperar, qual que é? Trabalhar uma política pública. Nós temos aqui várias pessoas que atuam nessa área e sabem disso. Se não virar política pública, não resolve nada. A gente não tem força. E para isso, o doutor Edilson já mencionou aqui, nós apresentamos uma proposta para a Secretaria de Segurança Pública do Estado e foi criado o Comitê Estadual para a Pacificação Social, que tem representantes tanto da parte governamental quanto da sociedade civil, em pares. São 34 representantes discutindo, estudando formas de tornar isso viável. Então nós temos a porta, o suporte e a força. Então vocês percebem que não é um projeto que simplesmente se baseia em sonhos e ideais. Porque ele é pensado, formatado por mentes empreendedoras. Mentes que têm uma visão prática e empresarial. E é por isso que a solução também é prática e empresarial. O problema não está tão somente como a sociedade está. Ele nasce na pessoa, ele nasce no indivíduo. Mas aonde ele se manifesta de forma mais direta, é onde? Na família. Só que eu vou chegar com um projeto e abordar uma pessoa na rua com um olhar? Não. Esse problema, esse conflito se manifesta na família e pode ser identificado nesses 2 pontos que já mencionamos. Tanto na escola, quanto na religião. Vocês percebem que nós estamos criando um mecanismo de identificar o conflito. De saber aonde ele está aparecendo. Para então, oferecermos as ferramentas para o diagnóstico e auxiliar essas partes. E por que nós escolhemos a mediação? Vocês viram que nós colocamos mediação transformadora. É muito importante a gente mencionar isso aqui no Brasil, porque nós temos aquela ilusão de achar que só existe um formato de mediação. Nós falamos mediação e pronto. O que nós não sabemos é que existem vários formatos de mediação. Nós temos, por exemplo, a originária a mediação facilitativa, criada na década de 70. Mais especificamente em 1976, por Frank Sander. Qual que era o objetivo desse? Então, nós tínhamos um terceiro imparcial que facilitava o diálogo, como eu já apresentei para vocês, por meio de perguntas, instigações, sem interferir e sem estabelecer conexão.
como o formato era interessante, tinha um resultado, obviamente que o judiciário se interessou. E desenvolveu a mediação avaliativa, que é especificamente dominada por juristas. Por quê? O mediador é chamado para intermediar um conflito, onde ele traz uma visão jurídica para demonstrar quais podem ser as consequências desse conflito, o que pode trazer tempo de ação judicial e tudo isso. Então ele é um auxiliar das partes. Mas nós temos um terceiro formato, desenvolvido em 1994 pelos mediadores Bush e Folger. Não é o Bush presidente não, tá? Outro Bush, da paz. E qual é esse formato? Por que nós adotamos exatamente esse? Porque a mediação, ao nosso ver, especialmente diante da necessidade de um Estado como o nosso, nós não podemos ficar limitados a, entre aspas, resolver um conflito. Por que entre aspas? Porque mediador não resolve nada. Se o mediador estiver resolvendo alguma coisa, ele está ferindo o princípio da mediação. Porque cabe às partes a autonomia da resolução. E a mediação transformadora, ela visa transformar a concepção das partes sobre o conflito e até mesmo a transformação das partes. Por quê? Se eu auxilio as partes a transformar a visão sobre o conflito e elas resolvem, por que não aprofundar, ajudá-las na compreensão do problema que gerou o conflito para que amanhã não tenha outros conflitos? Visão transformadora. Estão enxergando o potencial disso nas escolas? Nos jovens? Estão enxergando o potencial disso na formação de uma nova cultura de paz? Então, o primeiro elemento da mediação transformadora, a autonomia. Devolver às partes a autonomia da resolução. Elas entraram, elas são responsáveis por sair daquilo. Empoderamento. Aí é o segredo. Nós temos que empoderar as partes das ferramentas para que elas se fortaleçam e façam isso. E aqui eu faço uma analogia à medicina tradicional e medicina chinesa. Por quê? Medicina tradicional quase sempre olha sintomas e trata sintomas. Quase sempre. Especialmente a virose, né? O dólar subiu, culpa da virose. Tudo o que acontece é culpa da virose. Então, aquilo que nós não conseguimos diagnosticar, nós tornamos aquilo algo geral e pronto, dá um remedinho geral que melhora a dor. Mas não. Quando eu falo da medicina chinesa, ela quer saber o porquê, de onde vem a problemática que gerou aquele conflito no organismo, na parte fisiológica. Fortalece o organismo, o empodera de elementos para que ele se cure. Da mesma forma a mediação. Empoderar as partes para que elas venham a tratar dos seus problemas. Tão somente assim elas conseguem aquilo que é o mais complicado. A ressignificação, não apenas do conflito, mas delas mesmas. Esse é o ponto central. Se vocês me permitem aqui, eu gostaria de trazer mais um caso pessoal. Porque eu acho que eu tenho mais propriedade de falar daquilo que eu vivencio, daquilo que eu fico vendo. Eu cheguei a uma certa altura da mediação que eu travei. Eu não conseguia avançar. Eu não conseguia ir além. Por qual motivo? Eu não conseguia dissociar os meus valores dos valores das partes que estavam na minha frente. Tinha alguns perfis específicos que me irritavam ao extremo. Tinha outros perfis que eu olhava, eu tinha vontade de colocar no colo e abraçar. Vai fazer isso para ver o que dá. Então eu simplesmente não conseguia avançar, porque eu estava ferindo o ponto principal da mediação, que é um terceiro imparcial. Eu tive que fazer aquilo que eu acho que é o mais difícil para quem quer se tornar um bom mediador. O que é? Mediar a si mesmo. Então eu comecei a analisar as minhas características pessoais, a minha forma de agir e reagir às coisas. O que eu comecei a enxergar nessa época? O que eu tinha que me atrapalhava?
perceberam que eu comecei a suar, né? Eu olhei para mim mesmo e percebi que, aos olhos das pessoas, da sociedade, eu era um cara tranquilo, bem resolvido, me dava bem em quase tudo que eu fazia. Só que essa tranquilidade, ela não era uma tranquilidade, eu não era tranquilo, eu era contido. Por que eu falo isso? Porque quando eu chegava no extremo da minha irritação, a primeira coisa que eu fazia era me isolar e dar soco em portas. Aí eu pergunto, por quê? Por que eu dava soco em portas? Um perfil extremamente controlador. Eu não aceitava nada que fosse diferente daquilo que eu pensava. Ouvir para mim era algo que beirava o absurdo. Se eu tenho a razão, para que eu vou ouvir? Quem tiver sabedoria que me escuta. Esse era o pacificador do Estado anos atrás. Por quê? E eu comecei a retroagir. Primeiro ponto. Por qual motivo, quando eu estava extremamente irritado, eu dava soco em portas? Voltando nas minhas próprias memórias, eu fui levantando tudo aquilo que tinha acontecido na minha vida que marcou a minha caminhada. Foi então que eu cheguei num ponto, 1990, 11 de novembro, quando eu tinha 8 anos de idade, que foi exatamente o dia que meu pai faleceu. Quando meu pai faleceu, ele entrou para o banheiro, fechou a porta e teve uma parada cardíaca. Eu me recordo quando a minha mãe percebeu, sentiu a falta dele, ela foi chamando ele pela casa e percebeu que ele estava no banheiro e não respondia. Começou a bater e gritou ajuda. Eu lembro que eu estava brincando na área da casa, eu saí correndo e fui o primeiro a chegar. E por que eu fui o primeiro a chegar? Não só porque eu estava perto, porque eu corria muito, mas porque eu tinha passado 2 anos vendo meu pai tendo falhas no batimento cardíaco, ele tinha desmaios. Então eu passei 2 anos com os nervos aflorados. Qualquer voz mais alta na casa, eu já ficava assustado. E quando eu cheguei naquela porta e sabia que meu pai estava lá, quem estava lá dentro? O meu herói. A pessoa que sempre esteve próximo quando eu precisei. E naquele momento era ele que precisava. Isso era a mente de uma criança. E eu tentei, com a força de uma criança de 8 anos, derrubar uma porta. E não dei conta. E eu não conseguia nunca fazer uma simulação do porquê que toda vez que eu ficava irritado, a minha primeira reação era socar uma porta. Então, por trás daquele ato de agressividade, existe um porquê. Com aquelas mesmas pessoas que nós convivemos, que são agressivas, vamos perguntar o porquê que elas são assim. As pessoas que lidam com crianças, com adolescentes, por que elas são assim? E na tentativa de consolar uma criança que perdeu o pai, e como eu tenho irmãs, então tecnicamente eu era o único homem da casa, para tentar me consolar, o que as pessoas diziam? Agora você é o homem da casa. E o pior é que eu acreditei nisso. E tentei fazer isso. E quando eu percebia que a minha família já não era mais a mesma da época do meu pai, eu já comecei a ter uma dificuldade de lidar com tudo aquilo que fugia ao meu controle. Por quê? Eu achava que se saísse daquele formato, daquele perfil, eu estaria deixando que a memória do meu pai se apagasse. Por isso eu me tornei o quê? Controlador. Controlador. Porque eu não podia permitir isso. E eu fui crescendo. Fui crescendo. Então quando eu chegava na mediação, que via aquele perfil de uma pessoa que perdeu o pai, imagina para mim. Como que eu vou dissociar uma coisa da outra? Como eu poderia me tornar um mediador se eu não me ressignificasse? Aí eu pergunto para vocês, vocês acham que foi fácil? Só de lembrar, vocês viram que eu suei. E eu pergunto agora, quem de vocês aqui que não tem algo para ressignificar? Eu percebo que aqui tem pessoas que são colegas de trabalho. Possivelmente alguns têm várias críticas sobre os outros.
pergunta é, por que eles são assim? Qual é a história por trás disso? Porque a mediação, ela não caminha sozinha. Ela traz junto a antropologia, a filosofia, a sociologia, a psicologia. Tudo isso. Não são matérias isoladas. É preciso ressignificar. E é por isso que dentro da caminhada da mediação, que nós colocamos em 3 passos, 3 estágios do desenvolvimento de um mediador. O primeiro é o mais simples. Quando nós aprendemos técnicas. E é aqui que eu falo para vocês, cuidado. Por quê? Nós começamos a aprender alguma coisa de mediação, já achamos que estamos bons. Até a gente topar de frente com aquele perfil que mexe com a nossa dor. Segundo, a compreensão sobre como e por que a mediação funciona. Como e por quê? As pessoas me perguntam, qual é o segredo do sucesso das suas mediações? É muito simples, eu não faço propaganda delas. Eu medio sem tocar no termo mediação. Eu uso nas minhas conversas informais. Eu uso nas abordagens de corredor. Quando as pessoas se propõem a sentar comigo na mediação, já está resolvido. E aqui eu falo para vocês, quanto mais o mediador quiser brilhar, mais ele quiser aparecer, mais ele vai ofuscar as partes. Porque mediação é um tratamento de humildade. E eu me preocupo muito, porque eu estou vendo a mediação se tornar moda no Brasil. Eu estou vendo cursos relâmpagos de mediação. E as pessoas já estão colocando uma capa vermelha e saindo voando. Cuidado. Cuidado. Porque, além de atrapalhar a própria mediação, as pessoas podem atrapalhar as partes e piorar ainda mais as suas dores. Então nós chegamos no terceiro passo, que é o mais difícil, na minha opinião, que é o que eu acabei de falar para vocês. Influência das qualidades pessoais para melhor ou pior. Ou seja, quem eu sou faz diferença para as partes. O meu comportamento faz diferença para as partes. Por quê? O mediador, ele é um ser integral. Eu não consigo colocar uma máscara de tudo bem e mediar com as partes. Porque se a pessoa tem uma leitura corporal, e isso é extremamente importante, ela percebe se eu estou sendo falso. Ela pode perceber se eu estou tentando manipular aquele procedimento. E só consegue agir como um terceiro imparcial a pessoa que olhou para si mesma e se ressignificou. Isso é extremamente importante. A palestra tem fundo musical. E aqui, quando eu falo da humildade, a mediação ela não pode caminhar sozinha. Outro grande erro que nós temos nos procedimentos que são realizados hoje. Por quê? O mediador, ele facilita o diálogo. Mas para aprofundar no tratamento daquela dor, do problema, eu preciso de quem? Um psicólogo. Um psicólogo. Porque se eu trabalhei, identifiquei a origem do problema, se o conflito ali foi resolvido, mas ele tem que realmente ressignificar ele mesmo. E não é o mediador que vai fazer isso. O mediador faz diagnósticos e encaminhamentos. E o psicólogo aprofunda. E quando há necessidade de uma intervenção, de uma defesa de direitos e valores, quem entra? A assistência social. E eu falo com muita sinceridade que a mediação chega, todos os holofotes se voltam para ela, e ela tem que trazer para cada uma dessas abordagens os seus lugares. Porque as pessoas têm culturalmente aquele hábito de falar que eu não vou ao psicólogo porque eu não estou doido. Se não está, vai ficar. Se a pessoa fala que não tem problemas, que não eu estou bem, eu não caio, já está em queda livre há muito tempo. E uma outra função que é muito mal aceita e trabalhada e compreendida na sociedade é a assistência social. Defensora dos direitos das pessoas. Ela que aciona esse contexto de ajuda, de auxílio. E nós temos hoje a grata satisfação de termos 3 projetos pilotos no nosso estado. Então nós temos o Colégio Estadual Jardim das Aroeiras. O colégio me conquistou.
Mérito. SECOM, Centro de Educação Comunitária de Meninas e Meninos. Um trabalho fantástico, fantástico. O SECOM esse ano fez 30 anos. Nós tivemos a oportunidade de participar dessa festa de comemoração, lançando o nosso Centro Permanente de Pacificação Social. E nós temos uma parceria direta com a Secretaria de Educação de São Luís e Montes Belos. Em cada um nós temos um formato, uma abordagem, e a proposta é estudar esses pilotos, como eles podem ser implantados, a viabilidade e disponibilizar isso para a sociedade toda. Então, no colégio, nós criamos o Núcleo Permanente para Diagnóstico do Conflito. Eu vou detalhar um pouco mais sobre isso para vocês. No SECOM, essa mesma abordagem, só que o SECOM ele tem uma abrangência de atendimento a toda a comunidade no qual ele está inserido. E um terceiro formato em São Luís, nós estamos criando também um núcleo permanente de diagnóstico de conflitos no âmbito escolar, dentro da Secretaria de Educação, que vai atender os conflitos das 11 escolas e 8 CMEs. Então são 3 pilotos com 3 abordagens, porém com a mesma essência. Tudo isso gerido por um sistema desenvolvido pelo nosso parceiro, pela Simber, onde a gente não apenas faz a gerência do projeto, mas também de cada procedimento mediativo. Então, cada atendimento ele é atualizado dentro do sistema. O segredo que eu falo para vocês, o sucesso da implantação, é começar no topo da pirâmide. Não adianta eu chegar na escola, por exemplo, com o discurso de que eu vou mediar os conflitos dos alunos, sendo que muitas vezes a faísca que faz aquilo estourar, às vezes é o professor, é o coordenador, é o gestor. Então o sucesso nosso é começar de cima, entre aspas, né, porque seria uma hierarquia, digamos, institucional, gestores. Nesse ponto, a resposta da escola foi incrível, por isso que a escola me conquistou. Só foi possível trabalhar isso lá porque os gestores passaram pelo treinamento mediativo, compreenderam a proposta, se ressignificaram, quase todos, e então nós passamos isso para onde? Professores. Por qual motivo? Eu me recordo de um episódio específico, onde eu tinha passado uma tarefa para uns professores, nós tivemos uma reunião. E reunimos os professores e foi perguntar, e aí, quais são os problemas com os alunos? Fala aí, vamos lá. Eles têm indisciplina, não entrega a tarefa no dia certo, fica no celular. Ótimo. Fomos conversando. E nós, estrategicamente, começamos a entrar em alguns assuntos, pedindo a opinião de professores, para ver se os outros vão se dispersar. Aí você dá uma olhadinha assim, é um professor no celular aqui, mostrando para o outro, um bocejando, olhando para cima. Beleza. Eu falei, agora entregue as tarefas. Não entregaram. Eu falei, beleza. Então vocês querem que eu resolva o problema dos alunos, que não entregam tarefa, que fica no celular, fica no Facebook, e vocês fazem a mesma coisa, né? O nome disso eu acho que é hipocrisia. Mas tudo se corrige. Tudo se corrige. Se a pessoa se permitir ressignificar. Porque, especialmente no âmbito educacional, é sair da postura de professor e virar educador. Porque educador, de educere, extrair de dentro, o educador ele tem um dever de extrair de dentro dos alunos o que eles têm de melhor. Eu vou extrair o que eles têm de melhor oferecendo o meu pior? Tenha paciência, né? E assim, realmente se materializa o nosso projeto, onde nós criamos núcleos para diagnóstico do conflito. Por que diagnóstico? E a maioria trabalha o nome resolução. Eu falo, toma cuidado, porque não é papel da mediação, do mediador, resolver. Ele identifica e auxilia as partes. Se eu faço uma propaganda de resolução, eu estou me comprometendo a resolver aquilo. Então, cuidado. Então, esse núcleo, ele recebe o conflito, o que está acontecendo, o que está se passando, e nós identificamos quais são as 3 possíveis abordagens. Por quê? Posso fazer uma abordagem preventiva, onde eu identifico o problema. Um aluno que caiu no rendimento escolar. Não tem um conflito. Eu tenho um problema ali. Por que ele caiu?
Eu me lembro de um caso específico de um jovem, se não me engano, 12 anos, que ele caiu no rendimento, era um bom aluno, começou a fazer bagunça na sala, e o jovem, a criança, quando faz bagunça na sala, ele sabe o que acontece. O que acontece? Fora. E se ele insistir, talvez uma advertência, quem sabe uma suspensão. Por que um aluno vai fazer isso? Qual o motivo? Vamos investigar. E descobrimos que esse pré-adolescente, ele estava com o pai com câncer em fase terminal. Então tudo que ele queria era ser mandado para fora da escola para ficar mais tempo com o pai. Aí eu pergunto para vocês, será que nós estamos com o nosso olhar afinado para isso? Como nós estamos olhando para esses jovens, essas crianças? Qual é o olhar que nós temos? Então, a primeira abordagem seria a ideal, a preventiva, onde nós temos possivelmente uma condição de resolver o problema na sua origem, impedindo que ele tome proporção e vire o quê? Um conflito. Mas se ele já chegou na esfera do conflito, aí já complica um pouco mais. Aí eu já tenho uma proporção, eu já tenho um impacto maior no contexto. Então, a recomendação é uma mediação transformadora, para diagnosticar e reverter a situação. Mas, outro alerta. Mediação não foi criada para passar a mão na cabeça das pessoas. Grande equívoco. Porque nós achamos o seguinte, já que é uma alternativa do judiciário, o judiciário pega pesado, então a mediação eu vou pegar leve. Porque o diagnóstico muitas vezes implica dor. Então, é identificar o que está acontecendo e proporcionar a medida correspondente. E se essa criança, esse jovem, cometer um ato infracional, eu vou simplesmente mediar? Porque a lei determina que ele tem que passar por uma reeducação. Então a mediação ela não vem tirar o lugar de ninguém, muito pelo contrário. Ela vem assumir o seu lugar e respeitar o dos outros. Agora, eu posso ter no mesmo caso todas essas abordagens. Eu posso ter, num ato infracional, a possibilidade de uma mediação transformadora ou até mesmo prevenir outros problemas. Vou dar um exemplo para vocês. Quem aqui já teve vazamento no cano na casa? Estourou a torneira. Isso é um problema. Se for recém-casado, então, isso é um problema do tamanho do mundo. Deus me livre. Então, ali eu tenho um problema. Eu consigo, de forma direta, rápida, identificar a origem, estancar, resolver e vou seguir em frente. Agora, se nessa mesma casa aparece uma infiltração na parede. Por que eu falo isso? Muitas vezes a infiltração, ela aparece num ponto, a gente não sabe a origem dela. Entendeu? Por quê? Se eu não trabalho a origem, não identifico, ou se eu trato de forma paliativa, tá ali, aquela coisa terrível, manchada, gerando mofo, menino espirrando, mulher gritando na cabeça, aí vai. Eu posso vir descascar a parede, passar o impermeabilizante, põe uma textura, pronto, ali a água não passa. Mas a água ela vai correndo por trás daquela textura até achar um ponto que ela vaza. Isso é problema que não é tratado. Agora, uma questão. Existem infiltrações numa casa, aqui eu estou falando como engenheiro já, que a gente não resolve. Existe problema de estrutura que não tem como corrigir, vício de obra. Por exemplo, uma infiltração capilar. Qual é essa? A água vem por baixo e entra na estrutura da casa. É só chover que a água vai subir, vai estragar tudo. O que eu posso fazer nesses casos? Às vezes eu pego na lateral da casa, cavo, faço ali uma vala, coloco brita envolvida por um tecido, chamado bidim, salvo engano, porque quando a água começar a acumular, ela vai escorrer e vai para um ponto mais fundo do que a casa. Ou seja, lembra que eu falei para vocês, o conflito é natural do ser humano. O que eu posso fazer muitas vezes é conter. Por que eu falo isso? O casal acabou de se separar. Eles têm um filho. Eles têm um elo até o fim da vida. Eu consigo resolver esse conflito de forma rápida, tranquila? Porque o convívio deles vai existir. O que eu posso fazer muitas vezes é criar uma forma de escoar esse conflito. De amenizar o conflito.
E, principalmente, identificar casos em que as partes não querem resolver o conflito. Porque eles querem ficar um provocando o outro. E, muitas vezes, quem é o ponto para provocar é a criança. Esse é o ponto. Tem pessoas que não querem se ressignificar, porque se elas resolverem os seus conflitos, elas não podem mais reclamar da vida. Às vezes, quando eu tiro da pessoa o problema que ela tem, ela perdeu a única forma que ela tem de chamar a atenção de alguém. Eu me lembro de um caso em que uma pessoa me procurou para entrar com uma ação de divórcio, e ela queria de todo jeito acabar com a pessoa. Eu quero pedir pensão, eu quero isso, eu quero aquilo, que ele é um irresponsável, ele não me ajuda, ele não faz nada. Eu falei, nossa senhora, se eu tivesse uma arma, eu saia correndo dando tiro já. Mas aí a gente vai perguntando, a gente vai conversando. Aí eu lembrei que ela chegou lá com a criança, né, 4 meses, nenenzinho de colo, e quando eu conversei com ela para marcar o dia para ela ir para a gente conversar, eu falei assim, olha, escolhe o dia melhor para você, porque você tem criança. Ela, não, para mim qualquer dia tá bom, porque minha mãe cuida da criança, ela é tranquila. E no dia ela foi com a criança. Eu falei, mas sua mãe não pôde ficar com ela não? Não, que eu quis trazer e tal. Eu falei, querendo sensibilizar, né? Eu comecei a conversar com ela e tudo, que a gente faz toda uma leitura corporal, uma neurolinguística. E analisando tudo aquilo ali, eu falei, vem cá, então ele não contribui em nada? Não, não é assim, é porque esse mês ele atrasou uns 20 dias. Ah, tá, beleza. E qual que é a despesa da sua criança? Não sei exatamente, não. Eu falei, vem cá, você trabalha ou não trabalha? Trabalhava, tudo, tinha um bom emprego, estava de licença. Estava morando com a mãe por conta da criança, a mãe muito bem empregada. Eu falei, mas me parece que o problema não é dinheiro, não. Analisando comigo mesmo, né? Aquela conversa interna, né? Mas a gente não demonstra. A pessoa está falando, você está duvidando. É mesmo, eu acredito. É. E ela foi falando, e eu usei a técnica daquela psicóloga. Eu falei, o que você viu nele quando você conheceu? A gente aprende fácil essas coisas, né? E quando ela começou a falar do perfil dele, como ela ouviu num evento tal, os olhos brilharam. Eu falei, ainda gosta. E os olhos quase chorou na minha frente. E eu tenho uma vantagem muito grande nesses momentos, porque eu cresci numa casa com 6 mulheres. Eu sou um sobrevivente. Eu aprendi um pouco sobre esse universo para saber respeitar muito. É por isso que eu estou casado. E eu falei assim, olha, se você me permite, eu vou falar algo para você que eu falaria para uma irmã minha. Eu posso estar enganado, mas eu acho que você quer não é pensão, você quer chamar a atenção dele porque você ainda gosta dele. Assim, na bucha, na lata. Eu esperava muitas coisas, mas não a reação que ela teve. Ela começou a chorar e declarar para ele, eu amo demais esse homem, não sei o quê. Eu fiquei meio assustado, desconcertado, né? E naquela emoção, no calor da emoção, ela quis amamentar a criança. Não, peraí, deixa eu sair da sala primeiro. E saindo da sala, tropeçando. Aí esperei ela acalmar, voltei. É constrangedor. E voltei e falei assim, olha, vamos fazer uma coisa? Eu vou te dar uma dica. Se você me permite. Se não der certo, você volta aqui que eu entro com ação para você. Falei, olha, com toda a sinceridade do mundo, ninguém valoriza uma pessoa que não se valoriza. Me parece que você anda cobrando muito dele. E ela queria tempo, mais presença dele. Ela achou uma expectativa de que quando a criança nascesse, ele ia se aproximar dela. Eles não estavam casados, eles tiveram um relacionamento rápido. Então ela tinha expectativa, vai nascer, ele vem. E passou 1 mês, 2, 3, 4, está demorando. Chegou a 9, já deu uma nova gestação, né? E diante daquilo ali, ela cobrando a presença e tudo, então ela achou uma forma, talvez a pior de chamar a atenção, entrar com uma ação judicial. E é por isso que as pessoas insistem tanto em recursos de processo. Ela não quer ganhar um processo, ela quer manter a outra ligada a ela. Pelo menos uma vez a cada 3 anos você vai me ver. Se for Goiás, talvez a cada 10. E nesse momento, eu falei assim, olha, vou te dar uma dica. Primeira coisa, para de cobrar dele presença. Para. Eu vou te dar uma dica melhor ainda. O dia que ele falar que vai visitar a criança, fala assim, hoje eu não posso, eu tenho um compromisso. Não fala o que quer. Fica caladinha. Então tá bom. O que mais, né? Ela empolgou, né? Empolgou, começou a se ajeitar, arrumou o cabelo. Falei, olha, faz um ar de mistério. O dia que ele quiser visitar, você remarca e tudo.
Aí você dá umas disfarçadas assim. Falei, se um mês não der certo, você me avisa. Deu 2 semanas, a mulher ligou soltando foguete. Doutor, deu certo. Ele começou a ficar curioso, perguntar se eu estava saindo com alguém. Ele me chamou para sair com ele. Eu falei, ótimo, ainda bem que você tem sua mãe para cuidar da criança agora, né? Aí eu pergunto, o que ela queria? O que ela realmente queria ali? Então são esses pontos. Saber quando a pessoa quer resolver o conflito ou não. Se a questão dela não é o conflito, ela não quer resolver. O conflito é a única coisa que ela tem para chamar a atenção. E aí entra a habilidade do mediador. Só que o nosso grande segredo da atuação nas escolas, no âmbito social, e eu digo até mesmo para a realização desse congresso, é uma atuação por meio de uma rede de apoio. Por qual motivo? Uma criança na escola, eu identifiquei o conflito, eu percebi que, além daquele conflito apresentado, ela tem problema em casa, ela está apanhando, e ela está começando a mexer com drogas. Talvez até mesmo auxiliando a distribuir drogas. Vem cá, o professor, o diretor vai abordar o traficante? O professor, o diretor, tem a responsabilidade de dar uma dura nos pais? Não vai. Todos nós temos nossos limites de atuação. E é nesse momento que nós fazemos o diagnóstico, por meio da atuação do assistente social, nós fazemos o encaminhamento para a rede. E aí entra a segurança, saúde, a própria rede de assistência social, CREAS, o CRAS, os conselhos, e até mesmo a justiça, se for o caso. Percebeu? Percebeu qual que é o segredo do sucesso do nosso projeto? Nós não temos a pretensão de resolver alguma coisa sozinhos. Nós não temos a pretensão. Nós não sonhamos com isso. Somente por uma rede de apoio. E qual foi o segredo da pacificação que eu falei para vocês? Somos nós. Todos nós. Cada um naquele que faz de melhor. Fechando já a minha fala, nosso ponto central de diagnóstico e trabalho é a família. Esse projeto ele foi criado e pensado para a família. Porque a família hoje está ruindo. Está ruindo. Como que eu vou trabalhar uma criança se às vezes ela chega em casa e não tem uma base? Como se eu chego para ela e falo, olha, não xinga não, que é feio. O pai chega chamando no nome pior do que ela falou. Então esse trabalho é um trabalho de resgate de valores, onde o nosso foco é a família. Só que eu não chego na porta da família, bato, olha, eu vou mediar você e seus filhos. Eu tenho que achar portas para isso. E eu apresentei para vocês. É escola, é religião. Então aqui está o núcleo, a parte religiosa. Essa abordagem ela vai iniciar a partir de outubro, embora nós já tenhamos alguns elementos específicos sobre isso, né? A escola, já comentei, a nossa rede de apoio, e todo o nosso objetivo é tornar isso política pública, e é por isso que esse congresso existe. Com a única finalidade de apresentar para vocês esse projeto, a viabilidade e disponibilizar ele para todos vocês. Pulou aqui um slide, mas ainda bem que eu tenho uma memória boa, eu lembro de cabeça. Gostaria de deixar para reflexão uma frase do Gandhi, que diz o seguinte: não existe caminho para a paz é o caminho. E eu faço uma provocação para todos nós. Está aqui. Eu acabei de ressignificar o Data Show. E Gandhi fez nada mais, nada menos que promover a pacificação da Índia. De forma completamente sem violência, por meio do diálogo, sem nenhuma resistência armada, nada disso. Eu faço uma provocação final para todos nós, me incluo, citando o François Rabelais, o grande pensador, que diz o seguinte: eu conheço muitos que não puderam quando deveriam, porque não quiseram quando podiam. Eu repito, conheço muitos que não puderam quando deveriam, porque simplesmente não quiseram quando podia. Hoje nós podemos. Hoje nós podemos. Nós temos a ferramenta e nós temos o acesso ao Estado. E lançamos esse convite para todos vocês que aqui estão. Venham somar força conosco. Vamos tornar isso uma realidade. E tornar essa política pública algo concreto, palpável
e realmente promover a pacificação de um Estado, começando pela única forma real que nós podemos, cada um por si mesmo, a sua própria ressignificação. Muito obrigado a todos pela paciência, uma boa noite para todos vocês e até amanhã.